E aí, tranquilo? Queria te falar como é que funciona a memória. É muito importante você entender como sua memória funciona para que você possa usar 100% dela. Tô com a sensação de que a câmera tá meio torta, mas acho que é só impressão minha. De qualquer forma, eu vou deixar perfeito. Acho que agora foi. O que acontece? Quando você não entende como a memória funciona, você vai ter muita dificuldade de estudo, porque você vai provavelmente ser aquela pessoa que escreve e fica anotando pra caramba enquanto o professor fala. Isso é tipo, mano, eu vou fazer um vídeo sobre como usar caderno em breve, mas por favor, não faça isso. Tipo, não perca seu tempo anotando dessa maneira, porque você vai escrever um monte de coisa e no fim você vai ter que revisar tudo. Então, tipo, a aula, ela perdeu a utilidade que ela deveria ter. A utilidade da aula é te expor ao conteúdo, te ensinar algumas coisas e depois você retoma os detalhes da aula, são as coisas que você vai ter que aprender sozinho. Se você está focando em anotar tudo que o teu professor está falando, você está basicamente seria a mesma coisa de eu ficar fazendo isso aqui, ó. Enquanto o professor está falando. O professor está falando, eu tô aqui, ó. Ah, mas Júlio, você só está movendo as mãos. Pois é, exatamente o que você está fazendo enquanto você está anotando. Criaram a falsa percepção de que, tipo assim, a partir do momento que você anota, você está salvando as coisas no teu cérebro. E se você anotar no caderno, você salva no teu cérebro. Mas se você anotar no computador, você salva no HD do computador. Tipo, mentira. Tudo mentira, tudo mentira. Na realidade, como é que as coisas funcionam? É basicamente assim. Quando você anota uma coisa, o teu cérebro, ele alivia a memória de trabalho. A memória, ela tem alguns componentes. A primeira delas é a memória sensorial. É uma memória que ela precisa de uma peneira, assim. Ela precisa de um senso crítico para te explicar o que você vai sentir, do que você vai lembrar. Então, um exemplo disso é, você provavelmente não está sentindo a tua roupa agora. Agora que eu falei, talvez você comece a sentir, mas antes você não estava sentindo. Você não está sentindo o ar entrar pelo nariz, você só está respirando normalmente. Talvez agora que eu falei você comece a sentir, mas a tendência é que você não sinta. São coisas que a tua memória sensorial ela impede que você capte propositalmente para que você tenha foco naquilo que você quer. A definição de foco é justamente você observar uma coisa em detrimento da menor observação em relação às outras coisas que estão no entorno. É basicamente isso que ela faz. Ela permite que você observe e capte sensorialmente os estímulos que estão vindo de um objeto ou de algo em específico para não captar os outros. A memória de trabalho é também conhecida como a memória de curto prazo. É a memória que você usa para manipular conceitos mentalmente, sabe? Então, quando eu estou fazendo uma conta ali de 3 mais 5, 8, se eu fiz essa conta mentalmente, eu usei a memória de trabalho para ela. E a memória de longo prazo é o lugar para onde vão os conhecimentos já consolidados. A crença de que o ato de anotar algo envia isso para a memória de longo prazo é uma crença errônea gerada pelo nosso sistema educacional que é simplesmente pífio, patético. Mas tudo bem, a gente vai resolver isso hoje. Não totalmente, porque a aula não é sobre como anotar, mas logo em seguida eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que acontece? A tua memória, ela funciona de uma forma primordialmente emocional. Só que antes dela funcionar de forma emocional, ela funciona de modo específico. Por exemplo, eu quero que você imagine qualquer coisa que você aprendeu na faculdade. Poxa, talvez quando você pensa isso, você fica. Bah, dá a sensação até de que você não aprendeu nada, de tão vazia que fica a sua mente. Agora, se eu falar, eu quero que você imagine a última coisa que o teu professor disse e te impactou emocionalmente e você genuinamente gostou de ouvir. Cara, se a última vez que você gostou de algo que você ouviu do teu curso da faculdade foi lá no primeiro ano de faculdade, você vai lembrar porque a memória ela é primordialmente emocional. E aí, quanto mais emoções você atribuir à sua memória, quanto mais sinestésica essa memória ficar, melhor vai ser para você e mais fácil vai ser para você lembrar. Eu quero que você imagine o seguinte: imagina que tem uma casa bem padrãozinho assim. Sabe aquela casa que você desenhava na pré-escola, que tinha duas paredes assim, um telhado normal, uma porta e uma árvore do lado? É isso. E aí, em direção a essa casa tem uma estrada de barro. Aí eu quero deixar uma marca nessa estrada de barro. Eu quero deixar o registro. O que eu vou fazer? Eu vou ir caminhando bem forte e vou pisando com os pés. Resultado, eu gero pegadas. Aí o meu amigo, ele vai ser mais inteligente do que eu. Ele vai falar, pô, se eu quero deixar o registro, se eu quero deixar a marca, eu vou pegar e eu vou ir de moto. Então ele pega e vai assim, acelerando mesmo, cortando o giro, sabe? E ele vai fazendo uma marca gigantesca, assim. Ele faz uma marca gigantesca.
Aí agora chega um terceiro amigo e ele fala: vocês querem brincar? Então vamos brincar. Ele vem de tanque de guerra. Basicamente, a primeira memória, o primeiro, o bater os pés é você anotando com o caderno. É funcional? Em alguns contextos é. Você vai lembrar de algumas coisas? Vai, mas não tanto quanto se você atribuir um maior significado emocional. O segundo cara ele também vai anotar. Só que ele vai anotar do jeito tradicional, da mesma forma que você anota, mas enquanto o professor fala, ele vai usar a memória de trabalho dele para raciocinar a respeito do assunto. Então o professor tá ali falando, não, porque 1 mais 1 é 2. Ele fica, tá, 1 mais 1 é 2, então 1 mais 1 mais 1 provavelmente vai ser 3. E 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai ser 4. Beleza, então eu sei agora que o 1 representa uma unidade e a cada um que eu aumento, aumenta o número. Enquanto o professor está falando, principalmente se o professor é um professor meio prolixo, você tem mais tempo ainda para raciocinar. Você fica raciocinando infinitamente, assim, tipo, bem forte na tua memória. É isso que esse cara vai fazer. Então ele vai registrar muito mais. Por quê? Porque a comunicação que você está enviando para o teu cérebro é que aquilo ali é um evento muito importante, porque você está pensando muito sobre ele. A terceira coisa é você não vai anotar normalmente. Você vai anotar como se fossem tópicos de uma aula. E aí você vai anotando. Então o professor falou alguma coisa, você raciocina da maneira que você quiser. Você vai raciocinando e logo em seguida você vai pegar. Só que você não vai raciocinar normalmente, tá bom? Você vai raciocinar tentando usar trocadilhos e brincadeiras com as suas palavras para lembrar daquilo. E na hora de anotar, você não vai anotar exatamente o que o professor está falando. Você vai anotar os seus trocadilhos e as suas brincadeiras. Então, por exemplo, o, o Eric Erickson. Esse nome, cara, eu nunca mais esqueci da desgraça do nome Eric Erickson. Inclusive, eu vivo confundindo Victor Frankl com Franco Frankl. Tipo, não tem nada a ver. Mas eu vivo confundindo porque assim que o meu professor falou esse nome, Eric Erickson, eu automaticamente pensei, Eric, eu lembrei de um amigo meu chamado Eric, e Erickson, eu imaginei esse meu amigo com um filho, e o filho é o mesmo, porque som é filho em inglês, né? E o filho tem literalmente o mesmo rosto que ele. Então é o Eric e o Erickson, o Eric e o Eric filho. E automaticamente eu nunca mais esqueci. Você vai ficar fazendo essas brincadeiras e você vai anotar. Você pode anotar Eric Erickson, mas logo em seguida você faz um tracinho e coloca entre parênteses a brincadeira que você anotou. Cara, isso vai gerar duas coisas. Primeiro de tudo, o teu caderno ele vai deixar de ser um glossário e ele vai virar um roteiro de aulas. A partir do momento que você tiver um roteiro de aulas em mãos, você vai chegar em casa e vai transcrever isso. Só que você não vai transcrever copiando. Você vai fechar o teu caderno, deixar ele de lado, pegar uma folha em branco e começar a fazer um mapa mental explicando para você usando as mesmas brincadeiras que você usou anteriormente. E a partir desse momento, o teu cérebro vai entender que essa é uma memória muito importante, que isso que você está estudando é muito relevante. Eu estava lendo um livro de aprendizagem, é uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente, e é muito interessante como você começa a usar as coisas no livro que te ensinou essas coisas, né? O livro ele estava falando sobre talento. E aí ele estava citando Mozart. E como Mozart era considerado um homem talentosíssimo e como se o talento dele fosse, tipo assim, impossível de ser conquistado por outras pessoas. Mas na verdade era perfeitamente plausível. Se você atribui, a- incentivasse uma criança da mesma maneira que ele foi incentivado e você prendesse ela. Prendesse não, vai, prendesse é uma palavra forte, mas você desse a ela os mesmos estímulos que ele recebeu, provavelmente aquela criança também teria ouvido absoluto. Ouvido absoluto por muito tempo foi considerado um super dom e talento místico que as pessoas têm, mas na verdade não é. Na verdade, o ouvido absoluto é uma coisa que pode ser desenvolvida dos 2 aos 6 anos de idade. Como que desenvolve? Não tenho a menor ideia, porque o livro não fala. Se o livro falasse, eu falaria para vocês aqui, mas eu sei que tem como. A partir do momento que é possível você desenvolver o ouvido absoluto, deixou de ser um talento, um dom mágico e místico. E aí o que ele estava falando justamente era sobre isso. Era sobre como, na verdade, a excelência e o que as pessoas têm como referência de maior e melhor qualquer coisa, na verdade não é um talento inato. E assim que eu ouvi essa história, eu pensei, caramba, eu preciso dessa história porque eu preciso lembrar dessa história porque em algum momento ela vai ser útil nos vídeos, nas aulas e assim sucessivamente. Talvez em algum momento alguém me peça ajuda e aí eu tenha como ajudar graças ao fato de eu saber essa história. Então o que eu fiz? A primeira coisa, o instinto foi pegar um post-it e anotar.
Quando eu peguei o post-it, eu pensei, pera, isso aqui não adianta de nada. Fechei o livro e fiquei assim, ó, em silêncio, olhando pro nada, pensando a respeito da história e criando conexões. Pô, essa história aqui é parecida com tal filme, essa história aqui é parecida com tal série, essa história aqui é parecida com tal conteúdo que eu estudei. Eu já tive essa percepção, mas eu tinha medo de ser errado. Nossa, como que e assim vai indo, sabe? Você tem que entender que o teu cérebro, ele não se apega objetivamente a o conceito em si. Ele se apega à emoção que ele sente a respeito do conceito e às outras informações que ele tem que conectam nesse conceito. Por quê? Quando você vai lembrar de alguma coisa, o que a gente, isso é o que a gente chama de evocação na hora de falar sobre uma memória. É basicamente uma linha sináptica, ou seja, é uma corrente de dendritos. Na verdade, vamos explicar de uma forma bem simples para qualquer pessoa entender. É como se fossem vários fios, uma rede de vários fios. E aí você quer dar um choque em um lugar específico. Só que para esse choque chegar nesse lugar específico, ele tem que correr por um longo caminho e um caminho bem aleatório, assim. É como se fosse um caminho bem difícil. Então o que, que você quer? Isso se chama sinapse, tá bom? Você vai fazer a sinapse. Se o choque tem que correr por esse fio, que se chama sinapse, olha como eu estou repetindo sinapse várias vezes para você adquirir essa palavra no seu vocabulário. Se o choque está correndo esse fio várias vezes para chegar à sinapse e ele falhar, e aí? É engraçado porque essa pergunta não começou com tom de pergunta, né? Ela começou com tom de afirmação, mas é porque eu ia afirmar uma coisa, mas eu cheguei na conclusão de que afirmar era mais, perguntar era mais inteligente. Então, e se ele falhar, o que, que eu faço? Basicamente, se você só anotou num lugar e leu aquilo lá até decorar, significa que você só ficou tentando fortificar a mesma sinapse. Se você ficou tentando fortificar a mesma sinapse e ela falhou, sinto muito, amigão. Agora, para você lembrar, vai ser um parto, se é que você vai lembrar. Provavelmente não vai. Agora, eu, como fui mais inteligente, criei várias histórias em torno daquele conhecimento, posso até não lembrar daquela sinapse em específico, mas vai ter uma segunda ou uma terceira que eu vou lembrar. E é assim que você faz para ter uma memória muito melhor. É assim que você faz para ter uma memória, eu não vou dizer prodigiosa, porque isso leva tempo até ser construído, mas eu te garanto que você vai aprender muito mais se você se expor aos estudos dessa maneira. Eu sei que se expor aos estudos dessa maneira é muito mais desafiador, e eu sei que o teu cérebro ele vai tentar te sabotar falando que não precisa. Mas assim, se você quer lembrar e aprender o conteúdo de verdade, essa é a melhor maneira possível. E é bom que daí você aprende só uma vez e já adquire vocabulário e já aprende o que tem que aprender. Fechou? É isso. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like. E se você gostou muito desse conteúdo e quer financiar o projeto para que eu continue trazendo vídeo para vocês, se inscreve na Academia Polímatas, que em troca eu vou produzir um conteúdo ainda mais premium, ainda melhor para vocês. Fechou? Valeu, é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo.